Eu quero comentar hoje a grande pauta, e hoje é uma daquelas pautas mais sociológicas em que nós vamos tratar deste Brasil varonil que tanto conhecemos e muitas vezes desgostamos, tá? Eu tô falando do Brasil do Bobson e o Brasil da Deolane. Até que ponto as redes sociais são úteis ao Brasil? A existência de um fã-clube da Deolane, uma mulher que é uma criminosa, que cria uma espécie de um culto ao redor dela, e as pessoas passam a gostar dela. Não é nem pelo ofício, não é nem por nada. Eles gostam da personalidade dela. Isso me mostra, assim, alguns problemas que nós temos no brasileiro como personalidade. É complicado falar isso sem soar até preconceituoso com nós brasileiros, né? Mas, porque o brasileiro, ele se apaixona por personalidades. Pessoas comuns gostam de falar sobre outras pessoas. Pessoas normais gostam de falar sobre fatos. E pessoas inteligentes gostam de falar sobre ideias. Isso faz parte de uma ideia de que, vamos dizer, falar sobre outras pessoas é a coisa mais fútil que você pode ter, né? Você basicamente é um fofoqueiro, um alcoviteiro. Ah, eu gosto do fulano, eu desgosto do Beltrano. Quando você fala sobre fatos, você fala sobre acontecimentos, né? Você tem que entender os acontecimentos. E aí, quando você abstrai os fatos das pessoas e você vai direto para as ideias, você está tratando, vamos dizer, da matéria-prima pura da realidade, que seria, vamos dizer, a forma, né? Tô tratando aqui de uma maneira quase platônica. Quando você vai pegar um teórico, uma pessoa que começou a estudar filosofia, aí tá lá falando de Heidegger, o cara tá loucão. O cara tá lá na fenomenologia do espírito, lá com Hegel e tal. O cara tá doidaço. O cara tá falando das ideias. Ou você vai pegar, por exemplo, um matemático, já tá falando de abstrações no mundo da matemática, um físico. Quando você vai pra um jornalista, que tá no meio do caminho, né? Trabalha com fatos, né? Ou um operador comum do direito, trabalhando com fatos. E você vai pegar um fofoqueiro ou um cidadão comum, ele realmente está falando sobre outras pessoas. E aí uma das coisas que denotam a incrível capacidade do brasileiro de ser burro é esta paixão que ele tem pelas pessoas, independente das ideias que essas pessoas professam. Isso já seria uma sofisticação muito grande pro brasileiro, mas também das coisas que elas fizeram ao longo da vida. Como o brasileiro gosta da personalidade, ele não liga pro passado e pros feitos dessa pessoa e muito menos pras ideias delas. Portanto, ele pode gostar de pessoas diferentes e ter ideias e conceitos diferentes a despeito dessa empatia pelo outro. Se for parar um sujeito na rua e perguntar pra ele, por exemplo, se ele gosta de ser assaltado, ele vai falar que não, eu não gosto de ser assaltado. Mas você gosta da Deolane? Eu gosto. Ele não consegue correlacionar essas duas coisas. Ele não consegue estabelecer uma correlação. Poxa, se eu gosto de uma mulher que é uma apologista do crime, eu não posso reclamar de ser vítima do crime. Ele só consegue gostar ou desgostar de uma maneira muito simples. É uma característica que nos preocupa porque torna o brasileiro vítima de qualquer coisa. O brasileiro, portanto, pode ser vítima de qualquer filho da puta a qualquer instante. E é desesperador porque se nós trabalhamos com política numa democracia, meu amigo, o brasileiro é a matéria-prima de todo malandro e nós somos a matéria-prima de malandro. O brasileiro vota no Eduardo Paes numa boa. O brasileiro vota no Lula, no máximo. O brasileiro gosta do Bolsonaro. O brasileiro gosta da Deolane. O brasileiro gosta do Oruan, porra. Aliás, o Oruan veio a público falar, e aí, como é que a gente junta os parça aí pra soltar a Deolane? Que merda é essa? O que eu tô falando aqui é o seguinte, o brasileiro é um povo sem caráter? Eu vou abrir pra vocês. O brasileiro é um povo sem caráter. O brasileiro não entende sobre honra, o brasileiro pouco entende de verdade, ele relativiza coisas que não deveriam ser relativizadas. O brasileiro não tem valores em absoluto, ele se apaixona pelo carisma de uma maneira aberrante. Ele se sente parceiro do carismático mesmo quando ele é trambiqueiro. É a ideia da afiliação ao coach. O coach, ele tá lá ensinando malandragem e você vai lá aprender com o coach como ser malandro com os outros. Não há muito o que se fazer. Se você pretende ser honesto com essa população, se você pretende ser honesto com essas pessoas que estão aí pra idolatrar qualquer merda, vai dar errado pra você. Aqui eu vou parafrasear, tá? Pablo Henrique Costa Marçal, que disse, a população é idiota. Ou você faz essas coisas aí de idiota pra população, ou você não consegue se comunicar. Ora, eu vou discordar aqui de Pablo Henrique Costa Marçal. Uma população que se mobilizou, a população de foi Pernambuco, né? Se mobilizou pra ir pra frente de uma cadeia, de uma delegacia, pra apoiar, puta, vou falar o termo aqui, uma população que já perdeu tudo. E aí isso vira comoção popular. Comoção popular. O que é uma Deolane? É esse ser que faz negócios escusos, é corrupta, é apologista do crime e influencer. Aí por ser influencer tá tudo bem. Aí ela tá lá em Recife, aí olha a população de Recife fudida, votando no João Campos porque ele dança. Boa parte da população, pelo menos vai quase metade da população pendurada em auxílio governamental. Aí essa população sem virtude, e esse é o ponto que eu quero chegar. População sem virtude tá lá na frente de uma cadeia idolatrando essa rampeira.
população é essa? Como que você salva uma população dessa? Essa população não tem, ela não consegue conceber que ela tá no lodaçal moral, ela não consegue olhar pra realidade dela e entender o problema. Eu vi um dos vídeos dessas pessoas que vamos dizer, idolatravam a Deolane, e esse vídeo é um dos que mais me chocou. Que é uma Bobiane, que é a esposa do Bobson, né? A Bobiane tava com o celular na mão porque ela acha que é influencer. Muito provavelmente recebendo dinheiro de auxílio com algum tipo de subemprego. Falando assim, ai, Deolane, se os parentes da Deolane quiserem vir aqui se hospedar na minha casa, pode ficar. Você acha que os parentes da Deolane vão ir pra merda da tua casa, sua quebrada, pra ficar lá com você comendo alguma comida ultraprocessada na tua casa? Não, ninguém vai pra tua casa. Só que você acha, nesse mundo maluco, que você tá participando desta bosta, desse circuito de famosos brasileiros. E aí vamos pros famosos, né? Que eu tô falando da população, vamos falar dos famosos. Quem são essas pessoas que estão aí, amigo? É ela, é a Virgínia, vendedora de jogo do Tigrinho, Felipe Neto, é o Oruan. É um Brasil sem a menor chance de dar certo. É o Brasil do pastor picareta que rouba essa pessoa, do político picareta que rouba essa pessoa, do influencer picareta e dos jogos picaretas que roubam essa pessoa. É um Brasil improdutivo. É um Brasil, eu volto a colocar que o saldo desse Brasil aí é um saldo mais negativo que positivo. O saldo é negativo. Essas pessoas custam mais do que elas trazem. Elas estão sobrevivendo, elas são uma massa amorfa de carbono andando por aí, falando, essas pessoas estão perdidas, porra. E vai fazer como pra recuperar essas pessoas? Essas pessoas que estão com o celular na mão e um cartãozinho da Caixa Econômica Federal no bolso, sendo alimentadas pelo Estado, sem saber pra onde vão, perambulando pela vida. Essas pessoas precisam de ajuda, disciplina, e elas precisam ser salvas pra salvar o resto do Brasil que trabalha e produz. O resto do Brasil que trabalha e produz não vai aguentar sustentar as fãs da Deolane, porra! Você não vai conseguir fazer um país ficar de pé sustentando uma massa. Eu volto a colocar essas massas ambulantes de carbono, fãs de Deolane. Isso aqui isso não tem sentido. Não tem sentido, porque quando falamos do Bolsa Família, a gente falava o seguinte: ora, o Bolsa Família vai permitir que a pessoa faça uma renda pra ela não morrer de fome, e com base nisso, a pessoa vai começar a galgar, estuda, arruma um emprego e tal. Não aconteceu. O Bolsa Família completou 20 anos, isso não aconteceu. As pessoas continuam no lumpesinato, vivendo de resto. A internet entrega um entretenimento gratuito e entrega uma espécie de sentido pra vida dessas pessoas. Então elas vivem a vida e se aproximam da vida, elas vivem na zona de comentários, tá? Dos influenciadores que elas gostam, pessoas sem nenhuma moral também, e elas ficam lá, zanzando. E a vida vai passando. E eu volto a colocar coisas que eu já falei em outras lives. Nós estamos vivendo hoje as terceiras gerações femininas, claro, mãe, filha e neta, de beneficiários do Bolsa Família. Aí você vai falar que esse programa funcionou porque ficou o Lula e o Bolsonaro disputando pra falar quem é que entregava mais Bolsa Família. É lógico que isso é um fracasso. Não tem nenhum sentido isto não ser um fracasso. Então quando eu olho Pernambuco, o Nordeste inteiro, vamos colocar aqui, permanentemente em crise econômica. Desde que estourou aquela bolha maldita dos governos Lula, aquele bolha de crédito, bolha de gasto do governo dele, o Nordeste nunca mais se recuperou. Tá há 10 anos estagnado. Populações de estados inteiros recebem mais benefício do que tem carteira de trabalho. Então aí, completamente alienados nas redes sociais, com figuras desprezíveis que sequer tinham que estar vivas. E agora eu vou falar a real. Sequer tinham que estar vivas. Porque se eu vou falar de apologista de crime organizado, se eu falar de apologista de facção, gente que defende assassino de toda sorte, essa gente não devia existir. Vamos falar a real. Essa não deveria existir. É a cultura da porra do Podpah. O Podpah é, vamos dizer assim, a versão light disso aí, mas é intensa, né? Mas é a mesma coisa. É raiva, vontade de aparecer, vontade de fama, vontade de sexo, sentimentos primários e nada da base da população apresentar algum traço de evolução. Na verdade, a gente tá vendo outra coisa. A gente tá vendo, inclusive, pessoas que pertencem às tais classes médias caindo, escorregando, porque a educação aqui no Brasil é uma merda. E porque o discurso e a cultura geral no Brasil, ela vem se transformando cada vez mais na cultura do esforço fácil. Aqui, ó, eu vou me esforçar um pouquinho, eu vou botar uma roupa, eu virei um vendedor e vou vender um curso. Eu vou alugar um carro caro aqui, vou gravar um vídeo, vou falar que eu sou um cara de sucesso. E as pessoas estão comprando aos montes, na casa dos milhões e milhões e milhões de usuários, cursos online te ensinando como passar a perna no outro, pegar um sujeito que é um profissional ruim, faz ele fingir ser um profissional bom, e aí com base nisso ele ensina as outras pessoas a como enganarem outras pessoas fingindo serem profissionais ruins que têm sucesso. E a gente tá nesse circuito. Esse circuito a gente é falido. Se for pra porra da Singapura, se for pro Vietnã, você vai ter um sujeito com o olho puxado lá, estudando lá engenharia, estudando programação, estudando. Se o cara não é brilhante, o cara foi pra uma fábrica, vai tirando grana digna, tal, o filho dele vai pra escola, tal. E a gente aqui, Deolane. Amigos, botem a mão na cabeça.
O Brasil da Deolane tá chegando cada vez mais perto de vocês. O Brasil do jogo do Tigrinho tá aí também batendo a porta. Todos os times de futebol são patrocinados pelo Betts, com exceção de um ou outro. Palmeiras é uma exceção. Quase todos os grandes influenciadores são divulgadores desse tipo de coisa. A base da população, a base da pirâmide, tá usando Bolsa Família pra jogar jogo do Tigrinho, e a classe média tá comprando curso de coach picareta pra tentar ficar em grupinho dos outros fingindo ser uma pessoa de sucesso. O país que você tá vivendo tá implodindo. E é uma implosão social, moral, mas profundamente cultural. Nesse instante, a cidade mais produtiva do Brasil, a cidade mais importante do Brasil, que é São Paulo, ela discute se vota num prefeito absolutamente incompetente, que é o Ricardo Nunes. É um incompetente. Se vota num invasor de propriedade. É um invasor de propriedade. Um invasor de propriedade. E um coach picareta que foi condenado. E que vive de enganar os outros. E mente assim que nem sente. Ele fala, não, corri o Ultraman, eu completei o Ultraman. É uma maratona de 42 quilômetros, mais não sei quantos quilômetros de bicicleta, mais outro nadando. Ele falou que ele não completou, não tá no registro que completou. E ele fala que completou. E as pessoas falam, ele completou sim, mesmo não tendo completado. As pessoas querem ser enganadas. Então assim, São Paulo tá nisso. Ah, e o nosso Nordeste maravilha, como diz a esquerda, que nos salvou do fascismo, tá na porta da cadeia Amanda Deolane. É muito difícil a nossa situação. O brasileiro precisa desesperadamente ser disciplinado. O brasileiro precisa refrear seus espíritos mais animalescos. Porque nossa intelectualidade acha que é europeia, acha que vive na França, acha que vive problemas da pós-modernidade ou desafios da pós-modernidade da Alemanha, num país com zonas controladas pelo tráfico, num país da putaria, num país que, não, fica tranquilo, eu vou me curar, eu vou ir lá pro pastor, né, o pentecostal do chapelão, né, que me mandou comer um feijão na Covid. Num país que as pessoas idolatram todo tipo de influencer vagabundo, e você imagina que vai acontecer o quê? É uma distopia. A porra do Brasil é uma distopia. É uma distopia, assim, das mais chocantes que você possa ter. Porque se você parar pra pensar, 30 anos atrás, eu lembro que eu assistia aqueles filmes exaltando tecnologia, sempre tinha um personagem, nos anos 90, Power Rangers, e sempre tinha um nerd. Nos filmes dos anos 90, sempre tinha um nerd. Era o... Ele sempre fazia... Ele tava... Ei, acabei de invertir o sistema do Pentágono. Sabe, sempre tinha esse cara. Então a gente tinha uma coisa muito otimista com a tecnologia. Agora, se eu voltasse pros anos 90 e imaginasse, o que essa tecnologia nos trouxe? E aí eu com essas pessoas empolgadas com a tecnologia nos anos 90, abre uma tela, um portal pro futuro, e abre a cena das pessoas na frente da prisão da Deolane, com cartazes pedindo pra essa filha da puta ser solta. Não, porque essas pessoas estão usando um negócio chamado rede social, aí elas estão se apaixonando por bandidas, e aí elas acham um bandido ao máximo, porque a bandida é uma influência, e elas querem soltar a bandida. Aí você, não, calma, mas é a revolução de produtividade. Essas pessoas estão tentando comprar um carro voador. Que carro voador? Essas pessoas, elas recebem um cartãozinho que paga a comida delas, e elas ainda investem um pouco numa aposta digital totalmente roubada que faz esse dinheiro ir pra fora do Brasil. É isso? A tecnologia nos levou a isso. O uso, volta a colocar, o que a base da população ganha com o uso da tecnologia? Posso vir com várias argumentações do ganho de produtividade direto e indireto que afeta eles. Mas o uso direto da tecnologia por parte deles está trazendo danos reais às pessoas. São pessoas que não se concentram, são pessoas que encontram na internet a diversão fácil e gratuita que eles não encontram em outros meios. São pessoas que não estão encontrando na internet um meio de informação necessário para a própria libertação da própria mente. E parece que, dado que na base da pirâmide temos pessoas que, em geral, vêm de famílias ou desconstruídas, né, num sentido bem triste do termo, ou atrapalhadas, a tendência delas é se viciar nos seus defeitos com uma intensidade muito maior do que se libertar deles. Então as propensões mais animalescas dessas pessoas encontram vazão através dos mecanismos de tecnologia dados pelo celular e pela internet. Eu não consigo ver as pessoas se libertando. Esse negócio da Deolane, galera, é um negócio pra vocês coringarem mesmo. Se você não coringar, você não tá bem. O Alex falou, o brasileiro sofre de uma síndrome de Estocolmo coletiva. Me parece que sim, cara. Porque aí o brasileiro também se considera vítima, porque ele vai tomando decisões erradas e vai amando demais figuras imbecis, e o tempo vai passando, e quando ele percebe, ele não, minha vida deu errado, eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Ele nem vai fazer. E isso é o tal do lumpesinato, né, cara? Esse cara, desprovido de tudo, nem sequer é um trabalhador. E isso precisa ser dado sobre essas pessoas. Existe uma massa de brasileiros que é o nem estuda nem trabalha, e às vezes o máximo ele faz um bico. Ele não se enquadra naquelas categorias clássicas que a esquerda coloca, né, do trabalhador, o trabalhador que é oprimido pelo patrão. Ele não tá em nenhuma categoria. Ele é um sujeito solto no mundo. Ele sequer tem a força de trabalho dele pra vender, porque tem pouca gente querendo comprar a força de trabalho dele, vivendo dos seus instintos e se reproduzindo, e colocando no mundo mais jovens incapazes de tocar o próprio destino. Olha o problema que eu tô colocando. As pessoas são só passivo. E esse é o problema, que assim, ninguém fala sobre isso nos termos, porque essas pessoas são eleitores, elas têm um valor, um político, é a porra do título de eleitor. E aí com esse título de eleitor, eles são tratados como uma moeda, e aí todo mundo, político, fala de maneira condescendente dessas pessoas. Ai, não, esse povo sofrido, ai, o povo
Povo, falou povo, é filho da puta. Sempre põe isso aqui nesses termos. O sujeito é político, começou a falar em povo, é filho da puta. Mas a base da pirâmide tem a sua responsabilidade. Todos têm responsabilidade. Se eu ataco a elite, eu tenho que atacar a base também. Todos têm responsabilidade no processo. Ou você vai falar o seguinte pra mim. Não. Tem algo assim que o sistema nosso, ele impede essas pessoas de exercer, vamos dizer, a sua moralidade superior. Não tem moralidade superior. A base da pirâmide amando a Deolane é moralmente inferior. E se isso acontece na elite, a gente é muito bom de xingar a elite, isso também acontece na base da população. E a gente tem que olhar pra base da população pra repreendê-la. E não pra ficar, ai, meu Deus, veja só o caralho. Povo sem virtude termina escravo. É o que diz o hino do Rio Grande do Sul. O povo sem virtude é escravo hoje dos algoritmos, da tecnologia e de influencer picareta. Tô falando mentira? É uma neo-escravidão da tecnologia. As pessoas não têm a menor ideia do que elas fazem com o destino delas. 24% dos brasileiros, 1 em cada 4 jovem entre 25 e 34 anos não estuda e nem trabalha. 1 em cada 4 jovem brasileiro não estuda e nem trabalha. 24%. Vocês estão entendendo isso aqui, né? A média da OCDE é de quase 14% do nem. A média no brasileiro é 24%. 24%. Nós estamos muito acima da média nesse ranking da falta de cabeça e da falta de braço. Falta de braço pra trabalhar e falta de cabeça pra pensar e estudar. Quer mais um dado se você continuar aqui? Claro. No Brasil, só 10% dos alunos cursam o ensino técnico. 68% na Finlândia e 49% na Alemanha. Você vai fazer o que com o Bobson? Você não dá formação nenhuma, você não tem autoridade sobre o Bobson não tá tendo nenhum incentivo da família dele pra ser um grande estudante, e você não tá ensinando nem sequer o Bobson a ter a porra de uma profissão. Eu não aprendi a falar de matemática, de português, tal, nem ligo, tô jogando joguinho aqui, se o professor encher meu saco, eu dê sua mão no professor, eu quero dançar, o Bobson quer comer a Bobiane no intervalo. Não venham me falar, não, mas aí agora vem um coach, dá um discurso de prosperidade, como esse cara, não vai! Estão abusando intelectualmente dessas pessoas. Na verdade, nem intelectualmente, né, porque o coach faz um abuso emocional. Esses gatilhos de programação neurolinguística são gatilhos pra pegar a pessoa no emocional. É um abuso emocional desses otários. Quem tá crescendo no mundo hoje? Os Estados Unidos crescem ainda. O leste asiático. Eu posso pegar a Índia. Não é com o jogo do tigrinho que eles estão crescendo, porra! Não é com motivação, porra! Eu acabei de voltar de uma viagem na Argentina e no Uruguai, bem curta, que esses caras, se resolverem gargalos econômicos, especialmente a Argentina, deixa a gente pra trás. O povo é melhor que o nosso. A gente tá ficando pra trás. Se eu for andar na rua, eu sou mais bem tratado e as pessoas se tratam melhor do que aqui no Brasil. Aqui, se for pegar um ônibus, tá todo mundo fazendo barulho no mundo. Vai andar com o celular, vai andar de bobão com o celular em qualquer capital no Brasil. A gente acostumou tanto com o absurdo que a gente nem sequer aceita uma comparação, porque machuca a comparação. E essa é a real, a comparação machuca. Mas se a gente não comparar, a gente vai ficar se auto-enganando, vai viver no auto-engano. Nós estamos ficando pra trás em tudo. São Paulo é uma cidade destruída. São Paulo é uma ilha de favelão. 40% da população de São Paulo, se não me engano, fica na região da Zona Leste, Itaquera, pra lá. Boa parte da população brasileira, a população de São Paulo mora muito mal, mora longe, sofre demais pra se deslocar por aqui. Pobreza pura e simples. É um pobrestão. E é uma pobreza que se reproduz. A pobreza tá se espalhando culturalmente. Não falar isso é mentir pra vocês. O brasileiro precisa ser disciplinado. A criança brasileira precisa urgentemente de disciplina. Disciplina e propósito e exemplos. Um país que a escola não tem disciplina, que ninguém tem propósito, ou o propósito é a fruição dos prazeres. Vou curtir, vou ser feliz. Essa ideia Rede Globo que ficam botando na televisão, né? Ai, nós somos felizes, né? A risada na boca, a bunda de fora. Porra, isso não é propósito de porra nenhuma. E os exemplos? Quem são os exemplos? Deolane, Virgínia, Oruan. Você junta esse combo, meu amigo, não vai sair nada disso. O que fazer? Dentro de uma democracia é muito difícil fazer alguma coisa. Como é que eu proíbo o sujeito de ver a Deolane? Como é que eu proíbo o sujeito de acompanhar o Oruan? Eu tenho que prender eles? Como é que faz? Eu tô falando a real pra vocês. O que fazer? Porque assim, as pessoas pegam essas liberdades. É por isso que eu cada vez menos sou liberal. Não! Entregue a liberdade pras pessoas, as pessoas vão tomar decisões vantajosas para elas. Não vão tomar! Quem disse que elas vão tomar? Quem disse que elas não vão ser guiadas pelos seus instintos mais primários? Mesmo jovens de classe média, presos na pornografia, vamos falar real, com oportunidade
oportunidades se perdem ao longo da vida por conta dos seus instintos primários, das suas frustrações, dos seus traumas. Quantos de vocês que estão me assistindo não são assim? Não estão lá presos numa pornografia ou em 6 horas enfurnado num quarto jogando videogame? Quando a gente fala em liberdade o tempo todo, essa coisa que eu falo, não, Renan, vivemos num país livre, a pessoa pode gastar num cassino online. Eu falei, entendi. Ela é livre para que um determinado sistema econômico extraia dela o que pode extrair. Vamos muito longe com isso, com essas liberdades aí. Você me desculpa, o papo tem que ser muito direto aqui. Eu vejo essas notícias envolvendo esse negócio de Deolane aí, eu fico... Eu volto a colocar Recife. Por que eu tô falando de Recife? Porque é muito emblemático. Esses problemas que eu tô colocando aqui, eles são especialmente agudos no Nordeste. As pessoas permanecem pobres, o tempo passa e as gerações permanecem pobres. As pessoas não conseguem dar o passo à frente. E a gente fala dessa questão do Nordeste, né? Com muita condescendência no Brasil, né? Porque tem que falar... povo sofrido, povo guerreiro. Ó, tem muita gente sofrida e muita gente guerreira, mas também tem muita gente que não quer nada com nada. Não dá pra ser condescendente com isso. Quer ser sério, quer ter PIB sério, quer ter rua arrumada, quer ter rua limpa, quer não ser assaltado. Vai ter que mudar a forma como pensa. Acho que em 2018, fui em Belém e é normal, cara. Você tá andando na rua, aí passa um esgotinho ali e as pessoas aceitam. Ah, mas tudo bem. E o açaí com não sei o que. Tem açaí não, cara. Tem que ter esgoto. Tem que preparar o jovem de Belém pra era da tecnologia. Não dá pra ter Bobson. O Bobson tem que se reprimir sexualmente. Como assim? Se reprima! Segura a piroca dentro da cueca, Bobson. Bobiane, bota uma roupa mais discreta, porra. É por isso que eu defendo a tal da escola cívico-militar mesmo. Ah, custa mais caro, mas se for o preço. Se for o preço para o Bobson não ser o Bobson, que gaste com isso, você vai gastar muito menos em muitas outras coisas. Essa é a real. Agora, a mãe do Bobson e do Bobiane, vamos falar real, né? Como é que é o Bobson? Que é grande parte da população brasileira. A mãe do Bobson deu pro pai do Bobson e ele não tá presente. O pai do Bobson tá fazendo qualquer outra coisa. A mãe do Bobson é confusa, não deu muitos valores. Talvez ela esteja dando uma grana agora pro pastor. A mãe do Bobson, a Bolsa Família, o subemprego, uma coisa, ela tá sobrevivendo lá, coitada, tá lutando. Pintou o Bobson. Bobson, qual o referencial moral? Nenhum. Quem vai reprimir os instintos mais primitivos do Bobson e da Bobiane? O pastor, né, o pentecostal que toma dinheiro da família dele? Vamos falar real. Tem igrejas boas, mas, infelizmente, pelos relatos que eu tenho, não são a maioria. Ainda mais a que vai abordar o Bobson ali. E aí? Acho que, assim, antes de tudo, a gente precisa de um choque de disciplina e repressão. E que você fala de repressão? Oh, não, você quer matar as pessoas? Você quer voltar de tudo? Não. Repressão dos instintos mais animalescos das pessoas. Roupa, cultura, disciplina, ordem e exemplo. O professor como uma figura exemplar, ídolos que sejam figuras exemplares. É difícil isso? Aí vamos extrair o potencial dessa molecada. Aí você faz. Vamos fazer essa molecada quebrar o ciclo das gerações anteriores, o ciclo de ignorância. Vamos precisar fazer essa ruptura é praticamente revolucionária, galera. O que eu quero dizer é uma ruptura praticamente revolucionária. Disciplina, exemplo e trabalho, eles mudam demais as pessoas. São coisas que mudam demais. Porque assim, deixa eu falar um negócio. O Bobson, só esse Bobson caótico, porque a ele não foi dado nada. O Bobson, ele não tem lugar nenhum pra se escorar. Meninos, todo mundo sabe, meninos são loucos por hierarquia. Meninos são loucos por ordem. Meninos gostam de brincar de polícia e bandido. Meninos gostam de brincar de exército. Meninos gostam de fazer parte de times. Eles gostam de ordem e hierarquia. Eles gostam de papéis claros e definidos. O menino que se torna esse caos, ele só precisava que alguém ordenasse ele. E ele começasse a dar certo em alguma coisa, por menor que fosse essa coisa. E aí ele passa a ser reconhecido por aquilo. Você não sabe como isso transforma a vida do moleque. O moleque ser reconhecido como bom em algo perante os seus similares e perante outros. E puta, o garoto passou a ter isso. Esse garoto passa a transformar pra melhor a realidade dele. E a quantidade de melhoria que ele vai trazer pra essa realidade dele, aí sim, ela vai ser diretamente proporcional às qualidades intrínsecas daquele rapaz. Então se ele é muito inteligente, se ele é uma pessoa corajosa, ele vai transformar demais. E aí você começa a alterar a realidade ao seu redor. Agora não acha que você vai conseguir isso? Não vai, cara. E não é cometendo os mesmos erros. Galera, não dá. Não dá.